Salve, salve, meu querido, minha querida. Seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula de física. Uhul! Eu sou o seu professor Alex Silva e vamos nessa hoje. Seguinte, hoje nós vamos falar sobre aquele assunto dos estados termodinâmicos e das variáveis termodinâmicas. Então, agora nós vamos relacionar na equação de estado e na equação de mudança de estado e resolver alguns exercícios. Tudo bem? Então não se esqueça, deixa logo o seu like, se inscreve no canal e se você gostou, deixa um comentário. Se não gostou, deixa também. Não entendeu? Pergunta aí, beleza? Vamos nessa? Porque agora a gente vai construir o nosso raciocínio. Vamos lá. Olha, eu vou pegar o seguinte, um recipiente, eu vou imaginar um recipiente aqui, ó, contendo gás. Então eu vou colocar aqui assim, desenhando aqui, ó. Opa! Tá aqui um recipiente que vamos supor que ele contém um certo gás dentro dele. Esse recipiente está fechado, eu vou botar a tampa dele aqui de outra cor, tá? Ó, botei a tampinha dele aqui assim, né? Ele está fechado, belezinha. Dentro desse recipiente, a gente vai colocar nosso gás. Então, vou colocar de outra cor aqui, ó. As moléculas do nosso gás. Aquele gás ideal, tá? Aqui só vale, né, para aquele gás ideal. Aí você pode perguntar assim, mas Alex, olha só, para que serve um gás ideal se ele não existe? É que o seguinte, nós temos, na ciência nós trabalhamos com modelos. Começamos do mais simples para o mais complexo. Então a gente pega uma situação real, analisa todos os parâmetros, tira aqueles parâmetros que vão dar uma maior problemática, criamos um modelo simples para aquilo, e aí aos poucos a gente vai introduzindo um parâmetro e vendo como é que o sistema muda no seu todo com a inserção daquele parâmetro. Aí a gente dá um passo a mais. Depois a gente adiciona mais um parâmetro e vê qual é a modificação ou quais as modificações que vão acontecer agora com o acréscimo desse parâmetro. Então, o modelo básico, ele é muito importante para nós, muito importante mesmo, tá? Então, vamos lá. Aqui está o nosso gás ideal. Nosso gás ideal está aqui dentro. Está agitando e tudo, né? Imagina, hoje, se a gente pegar o gás ideal e fizer assim, ó, mudar valores de pressão, volume das temperaturas de estado, né? Das variáveis de estado, perdão. Então, esse cara tem uma pressão inicial, ó, 1. Ele tem um volume 1 e tem uma temperatura 1. E tem uma quantidade de gás aqui dentro, N mols de gás aqui dentro. De várias tentativas, e aqui são experimentos mesmo, né, coisa empírica, descobriu-se que se pegar a pressão, multiplicar pelo volume e dividir pela temperatura, daria sempre um mesmo valor, que é, vou colocar assim, ó, proporcional, né, ao número de mols do gás. Então, se a gente encontrar uma constante de proporcionalidade, talvez a gente transformaria isso em uma equação. Isso aqui ficaria igual. Essa constante, ela acaba sendo descoberta. Então, por exemplo, você pega para esse gás aqui, ó, P1 vezes V1 dividido por T1, dava um valor que eu vou chamar de R aqui, ó, que é um valor que é constante, né? Vezes o número de mols. Porém, você podia fazer isso de outras maneiras. Quer ver? Ó, deixa eu separar isso aqui. Ó. Se a gente pegasse e modificasse a pressão, colocasse a pressão que era P1, colocar agora uma pressão diferente, então vou chamar de P2. Modificar o volume também, que era V1, vou chamar de V2. E modificar a temperatura, que era T1, e eu vou chamar de T2, dava, olha só que doideira, o mesmo valor vezes o número de mols. Encontramos a constante de proporcionalidade. E a constante, porque esse nome, né, constante, ela não mudava. Você podia mudar as variáveis da forma que você quisesse. E elas não mudavam, tá? Uma doideira também é assim, ó, se eu escolher
a pressão que eu quero colocar o gás e escolher o volume que eu quero que o gás ocupe, isso continuará dando igual a constante vezes o número de mols. Porém, parece que não é que a natureza tem uma consciência. Bom, eu não sei se tem, né? Mas cientificamente eu tenho que dizer que ela não tem. Não é que ela tenha talvez uma consciência, mas de modo a manter esse valor aqui, ó, esse produto, dessa constante vezes o número de mols, sempre constante, a natureza escolhe o valor da nova temperatura. Não sou eu que escolho. Das três variáveis, pressão, volume e temperatura, eu escolho livremente duas delas. A outra, a terceira, é a na terceira é a natureza que escolhe. Bom, e se eu trocar o gás? Ah, aí sim. Se eu trocar o gás, olha o que vai acontecer aqui. Agora eu tirei aquele gás lá e coloquei um outro gás. Então agora eu vou pegar aqui, vou desenhar o meu recipiente, tampei o recipiente fechado, e para provar que é um outro gás, eu vou colocar outra cor, ó. As moléculas do gás estão aqui, ó, gás ideal, tá? Bom, o que vai acontecer? Então agora eu tenho outro gás. Então vou colocar aqui em cima, ó. Outro gás. É interessante, outro gás. Outro, que gás? Outro. Né? Então eu vou escrever aqui então, ó. Um gás. Esse aqui é um gás. E esse é outro gás. E aí a gente vai ter, olha bem, para esse outro gás, eu vou ter o seguinte. Se eu pegar o volume, a pressão 1 desse outro gás, vou botar uma linhazinha aqui, vezes o volume 1 desse outro gás, essa linhazinha é só para diferenciar esse gás do anterior, tá? E dividir pela temperatura 1 desse novo gás, eu vou ter uma constante vezes o número de mols desse outro gás. Mas adivinha? A constante é diferente da constante do gás anterior. Tá? Isso sim, se esse gás aqui for um gás monoatômico, se esse gás for um gás diatômico, por exemplo. Então, há tipos de gases que eles vão fornecer constantes diferentes, sugerindo que essa constante é uma propriedade do gás. E, de fato, ela recebeu o nome, ela acaba recebendo o nome de, vamos lá, nome dela. Não é Jennifer. Ainda não. Calma aí. Ela recebeu esse nome aqui, ó. O R recebeu o nome de constante, porque, né? Razões óbvias, né? Constante universal dos gases perfeitos. Gases perfeitos são gases ideais, né? O gás ideal, tá? E se a gente pegar essa equação aqui, ó, aqui assim, vou colocar aqui, ó, pegar essa equação aqui e vou tirar o 1 de todo mundo. E se a gente multiplicar, passar o T para lá multiplicando, vai ficar assim, ó. Pressão vezes volume é igual número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Tá bom? Essa, gente, é a função, é a equação de estado. Ela relaciona a pressão, volume, temperatura e o número de mols. E tem uma coisa que é constante, um parâmetro aí que é constante. É conhecido como PV igual NRT. Lembra quando a galera tá perto da época de prova, assim, nossa Deus, mãe, reza por mim, ora por mim, porque a pessoa não estuda, né? Não estuda, reza por mim, ora por mim, faz até promessa, vai no convento. E aí o que a mãe fala? A mãe vira e fala assim, ó, por você nunca rezei tanto. Nossa Deus, nossa, que horrível. É sério que vocês pediram para eu falar isso, velho? Repetir? Meu Deus do céu. Vamos lá então. Por você nunca rezei tanto.
PV igual nRT. Essa é a equação de estado termodinâmico de um gás ideal. E aí, se a gente isola o R, a gente vai ter, que é a constante, né? A constante dos gases. Se a gente isola o R, isola foi boa, né? Se a gente isola o R, nós vamos ter PV, que já está do lado de lá, dividido por RT, né? O R que está multiplicando e o T que está multiplicando vão para lá. Opa, NT, perdão. Dividido por NT. RT. Dividido por NT. E para falar da unidade do R, a gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos lá. Unidade do R é igual. Então, vou traçar logo o traço. Vou botar o traço aqui e P, unidade de P. Vamos colocar Pascal, né? Pascal. Você pode colocar... Não, eu vou colocar Pascal não. Vou botar do jeito que a gente coloca assim, ó, Newton por metro quadrado. Né? Newton por metro quadrado. Volume. Vou colocar metro cúbico aqui. Metro cúbico. Dividido por... Aqui vai ficar mol. Não é mel, não. É mol. Que é o número, né? A quantidade de partículas. E T, eu vou colocar Kelvin. Olha que doideira aqui, ó. Kelvin. Então, aqui tem Newton metro quadrado e aqui tem metro cúbico. Vou cortar esse quadrado aqui com o cubo. Sobrou Newton e metro. Newton vezes metro. Eu não sei se você se lembra, gafanhoto, mas é joule. Então, aqui, a unidade do R pode ser joule em cima e embaixo mol vezes Kelvin. Joule por mol Kelvin pode ser o nosso R, mas o nosso R também pode ser isso daqui, ó. Então vamos lá. R é igual PV sobre NT. Eu posso colocar a unidade dele também assim, ó. Pressão ATM. Volume, litro. Número de partículas, mol. E aqui, graus Celsius. Aqui pode entrar a temperatura em graus Celsius ou a temperatura em Kelvin, né? Mas aqui eu vou colocar ele em graus Celsius, já que eu estou tirando do sistema internacional. Botando ATM, litro e graus Celsius. Ok? Tudo bem até agora? Beleza, ótimo, porque agora a gente vai fazer o seguinte, olha, eu vou pegar aqui e vou colocar de novo o meu recipiente contendo o gás e aqui eu vou fazer o seguinte, vou pegar o recipiente e vou diminuir o volume dele. Olha só para ficar um pouco, não um pouco realista, mas dar uma dimensão assim, uma coisa de escala, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vê que está mais apertadinho ali, né? Ótimo. Assim eu vou fazer também. Eu vou colocar as... Aqui, ó. Aqui era... Eu vou chamar esse aqui de um estado E0. E esse aqui eu vou chamar de estado E, já que o estado é definido por essas grandezas, né, que vão estar juntos na equação de estado. Então, aqui a pressão no estado E0 é P0, o volume é V0 e a temperatura é T0 e a quantidade de mols aqui é N0. Tá? Já no E, eu vou falar que a pressão é P, o volume é V, a temperatura é T e o número de mols é N. Gente, daqui para lá, eu mudei pressão, mudei volume, mudei temperatura. Por quê? Porque eu comprimi o gás, né? Diminui o volume. Mas só de diminuir o volume não faz entrar partículas novas, nem sair partículas novas. Não pode. Então, o número de mols que havia no estado anterior é igual ao número de mols que há nesse novo estado. Não tem
Uma pesquisa. Vocês ouviram isso? Isso aqui foi assistente Google. Que loucura! Estamos sendo vigiados. Meu Deus. Vamos lá. Aqui, então, nós vamos fazer o seguinte. Agora eu sei que a quantidade de gás que tinha antes de comprimir é igual à quantidade que tem depois que eu comprimir. Então eu vou escrever aqui que N anterior é igual a N, né, posterior. Mas se a gente pegar a nossa equação que diz que PV é igual a N RT, a gente pode escrever o N, isolar o N, né? Vai ficar PV sobre RT. Tá? PV sobre RT. Vou fazer uma divisãozinha aqui, tá? E a gente vai colocar então N do estado final é igual ao N do estado inicial. Então vamos lá. Quem é N do estado final? PV sobre RT. Então quem é N do estado inicial? A mesma coisa, porém com as inscrições, né, do inicial. P0 sobre V0, P0 vezes V0 sobre T0. Tá bom? E o R, né? RT0. Por que o R não tem zero e tal? Porque o R é o mesmo do mesmo gás, né? Então, inclusive, por esse motivo, a gente pode cortar aqui. Sobrando aqui, PV sobre T é igual P0, V0 sobre T0. Que coisa, né? Que T feio. Vamos fazer um T bonito aqui. Bonito é forçação, né? Menos feio. Beleza, PV sobre T é igual a P0, V0 sobre T0. Essa é a equação que vai trabalhar a mudança de estado termodinâmico, de um estado inicial, zero, para um estado final, sem o zero, um estado qualquer, né? Ah, não vou falar não. Não, não vou falar, dessa vez não. Eles estão insistindo aqui para poder falar. Gente, tá feio, vai ficar feio. Tá bom, vamos lá. Então, dizem que aqui, ó, esse zero fica aparecendo uma hora, fica povoto. Povoto. PTV. Povoto, PTV. Aí eles falam que quando você está fazendo sucesso, vem o povo todo para te ver. Povo todo para te ver. Meu Deus. Ah, fazer o quê, né? Tá bom. Povo todo para te ver. Ok? Então, nós temos daqui duas equações, então, para nós aqui, ó. Nós temos aqui para nós, duas equações. E essas equações são a equação de estado termodinâmico, que diz que pressão vezes volume é igual número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura, e a que diz, e a de mudança, que é chamada equação geral dos gases, que é a equação de mudança de estado, que fala que PV sobre T, pressão, volume sobre temperatura, é constante, é igual no início e é igual no final. Então, P0, V0 sobre T0. Tá certo? Gente, olha só. Começamos lentamente a introduzir equações aí. Então, se você teve alguma dúvida, está com alguma dúvida, você pode deixar nos comentários aí, tá? Já escreve, não entendi isso, não entendi aquilo, por que é isso e tal. Manda o vídeo para um colega seu, manda essa aula para um colega seu. Pô, você sabia disso? Você sabe como é que é isso aqui e tal? Troca ideia. Troca ideia, beleza? Então, saca só. Curte aí, compartilha e vamos para os exercícios. Toma aquela água, dá um play aí, dá uma alongada bonitinha e tal, e vamos que vamos. Beleza? Então vamos nós. Vamos pegar um aqui para a gente poder ver. Aqui, ó. Numa manhã fria, vamos lá. Numa manhã fria, os pneus de um automóvel foram calibrados com a pressão de 2 atm. Então, foi calibrado com a pressão de 2 atm. Então, opa, cadê aqui, ó? A pressão inicial foi de 2 atm.
né? E uma temperatura de 7 graus Celsius. Então a temperatura inicial é de 7 graus Celsius. Tá? Após uma longa viagem, por volta do meio-dia, o motorista para em um posto de serviços e, enquanto abastece o carro, aproveita para verificar a pressão dos pneus. Considerando em razão da viagem que a temperatura do ar no interior dos pneus aumentou para 87 graus Celsius, então a temperatura final é de 87 graus Celsius. Ele quer saber, né, sem que o volume tenha sido alterado. Sem que o volume tenha sido alterado, isso quer dizer que o volume final é igual ao volume inicial. Não sabemos o valor, mas são iguais, não alteraram, né? A pressão verificada pelo motorista foi aproximadamente, então ele quer saber da pressão final. Tá? Ele quer saber da pressão final. Gente, olha bem. Quando que eu sei que equação que eu vou usar? Porque, olha bem, uma é a equação de mudança de estado. Se ele está dando parâmetros iniciais e finais, então é ela que eu vou usar, porque é a que vai me dar mudança de estado. Vamos ver. Ó, PV sobre T é igual P0, V0 sobre T0. Tá vendo? Ela tem pressão inicial e pressão final, volume inicial e final, temperatura inicial e final. Então, é ela que eu vou utilizar. Isso é uma interrogação, tá? Quem vê isso aqui vai ficar parecendo que é um zero. Mas não, é interrogação. Eu juro que é interrogação, tá? Mas temos um problema aqui, meus queridos e minhas queridas, é essa tal dessa temperatura que está em graus Celsius. Nós temos que passar para Kelvin. Quer dizer, isso já não é problema para nós, né? A gente já sabe que a minha temperatura em Kelvin é igual à minha temperatura em Celsius mais 273. Então a gente vai fazer isso. A gente vai pegar a primeira, nós vamos colocar aqui, ó, 7, né? 273. Então vai ficar assim, ó, temperatura T0 é igual 7, vou botar só assim, ó, mais 273. Gente, isso aqui vai ficar, né? Temperatura inicial vai ficar 280, né? 273 mais 7, 280. Opa, 280 Kelvin. E a temperatura final, ela vai ficar 87 mais 273. Se a gente não estiver lembrando como é que conseguir fazer de cabeça, a gente faz aqui, ó. 273, né, mais 87. A gente faz aqui assim. 7 mais 3, 10. Põe 0, vai 1. 1 mais 7 vai dar 8. 8 mais 8, 16. Põe 6, vai 1. 1 mais 2, 3. Então, a nossa temperatura final é de 360 Kelvin. Tá bom? Agora, a gente pode utilizar essa equação aqui e colocar pressão final, não sabemos, vezes volume final, dividido pela temperatura final, 360 Kelvin, né? Então, vou colocar aqui, ó, Kelvin é igual pressão inicial 2 atm, né? Aqui, ó, vezes volume inicial é o mesmo volume final, PV, né? Então eu vou botar a mesma letra, V, dividido pela temperatura inicial que está lá em cima, 280 Kelvin. Então você observa que o Kelvin aqui vai embora com o Kelvin aqui, e até o zero aqui pode ir embora com o zero aqui. Logo, a gente vai ter PV sobre 36
36. Esse V também vai embora, tá? Ó, V e V. Vou nem ficar carregando ele lá para cima, não. Porque tem V dos dois lados. Eu não vou colocar V para depois cortar ele mais, não. Já vou cortar ele aqui embaixo. Você entendeu por que cortou o V? Então ficou só o P aqui, ó. É igual 2 ATM. 2 ATM dividido por 28. Como eu quero P, esse 36 vai para lá. Então vai ficar P é igual 2 vezes 36 dividido por 28. E a unidade que sobrou foi ATM. Tá? Isso aqui é 28. Então, P vai ficar 2 vezes 36, 72, dividido por 28 ATM. E agora vamos ver. 72 dividido por 28 é igual a aproximadamente 2,57. 2,57. Então, a pressão atmosférica, ela é aproximada, a pressão no pneu do carro é aproximadamente 2,57 ATM. 2,57 ATM está muito próximo de 2,6 ATM, tá? Então, 2,6 ATM. Tudo bem? Dá uma olhada, qualquer coisa você pausa, tá bom? Qualquer coisa você pausa aí para a gente poder verificar, para você verificar se entendeu bem, se tá tudo certinho e tal. Tranquilo? Olha, hein? Vai mentir para mim não, gafanhoto. Então vamos lá. Mais um. Aqui. Bem, coisinha da caneta aqui tá saindo, mas dá para escrever ainda. Acontece. Vamos, no interior de um cilindro de volume variável tem-se uma porção de um gás ideal para o volume de 10 litros. Então, olha, o volume, cadê? Vou colocar aqui. O volume inicial dele é de 10 litros. Para o volume de 10 litros, a pressão é de 6 atm. Então, a pressão inicial é de 6 atm. Tá? Se o volume do gás for aumentado para 15 litros, olha, então o volume final agora vai para 15 litros. Né? Calcule a nova pressão, então também quer saber a pressão final, sabendo que a temperatura permaneceu constante durante o processo. Isso quer dizer que a temperatura final é igual à temperatura inicial. Captou aí? Captou os dados aí? Então vamos. Vamos colocar aqui um divisorzinho aqui. E vamos lá. Gente, nós vamos fazer de novo. PV sobre T é igual P0 V0 sobre T0. PV sobre T é igual P0 V0 sobre T0. E aqui a gente vai ter, então, pressão final é o que nós queremos saber. Então, está aqui, pressão final, vezes volume final. O volume final é de 15 litros, não é isso? Dividido pela temperatura final, que nós vamos chamar de T, de temperatura, né? T de temperatura. É igual pressão inicial, que era de 6 atm, vezes volume inicial, que era de 10 litros, dividido pela temperatura inicial, que era igual à temperatura final. Tá? Igual à temperatura final. Então, a gente vai colocar
as temperaturas, os T's vão cortar aqui, né? E vai sobrar aqui 15. Já posso fazer o seguinte, veja bem, esse 15 que está multiplicando, eu vou jogar para cá dividindo já, tá bom? E eu vou lá para cima, então. Então, eu vou pegar isso, presta atenção aí. Se você não entendeu, pode perguntar aí, tá? Ó, o 15 que está multiplicando pelo P, eu já vou passar para lá dividindo já, gafanhoto. Olha, 6 ATM. Ó, vamos lá. 6 ATM vezes 10 litros dividido por esse 15 aqui, ó, vai lá para baixo. 15 litros. Olha o legal da gente colocar a unidade, ó. Pá, pá. Litro em cima, litro embaixo, pum, foi-se. Sobrou apenas a ATM, unidade usada para medir pressão. Então nós estamos no caminho certo. Dá para fazer mais coisas aqui, olha só que dá para fazer, que legal, quer ver? Olha só que bacana, legal, legal, legal. Eu posso pegar aqui, ó, dividir aqui o 15, eu posso dividir por 5 e o 10 também eu posso dividir por 5. E aí eu vou ter o seguinte, pressão é igual 6, eu vou deixar para colocar o ATM no final, tá? 6, 10 dividido por 5 dá 2, e 15 dividido por 5 dá 3. E aí eu coloco aqui ATM. Tá bom? E eu vou fazer essa divisão aqui agora. Vou fazer essa divisão aqui agora. 6 por 3. Que aí eu vou fazer direto já, tá? Olha, 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, a pressão final vai ser de 4 ATM. ATM, tá? Vou chamar a sua atenção para uma cosita aqui, ó. Volumes, olha os volumes. 10 litros foi para 15 litros. 15, gente, se você pegar 10, é assim, ó. 5 mais 5, aí já deu 10. Mais 5. Esse 10, eu dividi 15 em 3 partes, tá? O 10 é 2 dessas 3 partes. Então, é 2/3 de 15. Vamos lá. Se o volume aumenta, a pressão diminui. Então, o volume aumentou 2/3. Nada mais justo do que a pressão diminuir também para 2/3. Vamos ver se é isso mesmo. A pressão estava como 6 ATM inicial. O que é 6? É 2 mais 2 mais 2. E agora a pressão caiu para 4 ATM. Então a pressão nova agora é 2 mais 2. Olha, dividi 6 em 3 partes e peguei 2. Então o volume aumentou 2/3 e a pressão diminuiu 2/3. Isso porque a temperatura é constante. Nós vamos ver essa relação de pressão com temperatura constante na nossa próxima aula. Na nossa próxima aula nós veremos isso, tá? E eu convido você a não perder. E para você não perder, se inscreve logo no canal e já aproveita e já dá o seu like e já compartilha com geral, beleza? Anota as suas dúvidas aí e não perca a nossa próxima aula. Tranquilo? Te esperar, hein? Aquele abraço e até a semana que vem.